Boa noite a todos. Uma grande alegria recebê-los para mais uma tradicional live do nosso canal aqui nas quartas-feiras, às 20 horas. A você que está nos acompanhando pelo Facebook, a você que nos acompanha pelo YouTube. E diga de passagem, uma das lives mais esperadas aí das últimas semanas. Quero receber aqui, com toda a gratidão, desejando uma ótima noite e fazendo a tradicional saudação. Ada, Christian, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E conversar um pouco sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, sua história, sua trajetória e, acima de tudo, o papel que a Sociedade São Vicente exerce nesse momento que nós estamos vivendo e exercerá, sem dúvida nenhuma, no pós-pandemia. Apresentar aqui os nossos ilustres convidados, o professor Christian Reis, que é natural e residente em Belo Horizonte, matemático, professor universitário, professor também da educação básica, pertence à Conferência São Fidélis há 30 anos, desde 1º de março de 1990. Então, um vicentino raiz, podemos chamá-lo assim, né, confrade? Já esteve em diversos cargos na Sociedade São Vicente de Paulo, dentro de toda a estrutura, entre eles coordenando a Juventude Regional, Nacional, coordenando o Departamento Missionário, vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil e atualmente presidente do Conselho Nacional do Brasil, que tem sua sede no Rio de Janeiro. Já esteve também como membro do Conselho Nacional da Família Vicentina. Aqui conosco também, muita honra, a nobre, querida Ada Ferreira, companheira da Academia Latino-Americana de Líderes Católicos, natural e residente de Belo Horizonte, psicóloga hospitalar, professora universitária da Conferência Santa Bernadette de Lourdes. Está na Sociedade São Vicente de Paulo desde 1990. Combinaram de entrar juntos aí, né? Há 30 anos também. Colaborou no CNB desde 1998, coordenando a Região 1, coordenadora nacional da Juventude, primeira vice-presidente nacional, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo do Brasil, de 2009 a 2013, a primeira mulher a coordenar a sociedade em âmbito nacional. Esteve coordenadora também da Zona 2, da Vice-Presidência Territorial Internacional da América 3, da América do Sul, do Conselho Geral Internacional de setembro de 2013 a setembro de 2016. Participou da equipe internacional da família Vicentina para a ação colaborativa de 2014 a 2019. Atualmente está como membro do Conselho Nacional da Família Vicentina e embaixadora voluntária da Fanvin Alliance. Muito feliz de estar aqui dizendo no histórico que a Ada mesmo preparou, de estar na Academia Latino-Americana de Líderes Católicos, quando ela conheceu a academia no encontro que nós promovemos aqui, falando de católicos e seu exercício na política. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. É uma grande honra. Eu tenho uma família, tenho uma história com a Sociedade São Vicente de Paulo, inclusive quero saudar meus tios, meus primos, que estão agora nos acompanhando, meu pai. Também nós temos 2 vicentinos no meu conselho de mandato. Quero aqui deixar um grande abraço para o seu Roberto Rezende, o confrade Roberto Rezende, para a consórcia Rosarinha, ambos de Boa Esperança. Nós temos uma assessoria para acompanhar as demandas da Sociedade São Vicente de Paulo, o confrade Douglas, que muito esperou por essa live. E nós estamos num momento histórico que é muito interessante, porque a Sociedade São Vicente de Paulo ela surge em meados de 1833, no entanto, ela começa a ser gestada em 1832. Eu quero, até me permitam fazer essa contextualização antes de passar a palavra, porque me chama a atenção uma coisa. Em 1832, para você que está nos assistindo, a França passava por um problema sério. Pós-Revolução de 1830,
governo do rei Luís Filipe de Orleans, que era chamado de rei burguês, que fazia tudo em prol da burguesia e nada para os pobres. E, para complicar ainda mais, a França vai passar por uma epidemia de cólera que matava, em média, 1.200 pessoas por dia. E aí um jovem universitário, chamado Frederico Ozanam, ele percorrendo o caminho até a universidade, ele se depara com essa mortandade enorme, sobretudo entre os mais pobres, sobretudo nas favelas que foram se acumulando em torno de Paris, exatamente por causa desse contexto histórico. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo. De uma grande pandemia que atinge principalmente os mais pobres, e, inclusive, entrar pelas favelas das principais cidades brasileiras, e ali, aqui, com seus colegas, funda o que ele chamou de um sonho, que seria uma rede de caridade que se espalharia pelo mundo todo. E hoje a gente tem a alegria de ter a Sociedade São Vicente de Paulo, que eu costumo dizer que, dentro da Igreja Católica, nos ensina como promover o cuidado com os mais pobres, com os mais frágeis, e construir a proposta evangélica de Jesus, que é o seu reino de Deus. Então, dentro dessa contextualização, vou começar aqui pelas mulheres, presidente, se me permite. Claro. Quebrar aqui a hierarquia, mas fazendo a gentileza. Ada, são 178 anos de história, é isso? 187. 187. Troquei o 78 pelo 87. 187 anos de história. Nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que é muito parecido com o contexto do surgimento da Sociedade São Vicente de Paulo. Quais são os desafios para a sociedade nesses tempos de pandemia? Boa noite, Cleiton. Boa noite, Christian, e todos os internautas que nos acompanham. É uma alegria enorme fazer parte desta noite e contribuir, né, com esta reflexão. E os tempos de hoje, eles são muito parecidos com os tempos de Frederico Ozanam. Primeiro, pela contextualização que você já belamente trouxe aí para a gente, né? Lembrando que quando a sociedade foi fundada, ela estava no momento atravessado por uma pandemia, então Frederico, aquele jovem extremamente ousado, corajoso, e hoje os nossos tempos também atravessados por uma pandemia, né? E o que eu vejo hoje assim muito forte dentro da nossa possibilidade de atuação, e que Frederico Ozanam deixou para cada um de nós como legado, como exemplo, como testemunho de vida, é o cuidado com o outro, né? Se hoje a gente está sendo impedido de atravessar uma rua, de entrar na casa do outro, de fazer uma visita, a tecnologia ela nos aproxima de alguma forma, né? E a gente tem então percebido que esse cuidado, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela está reinventando as formas de praticar a caridade, né? Na época da pandemia também, em 1832, 1833, as pessoas cuidavam, elas tinham as formas de se precaver, e depois, 1918, você que é professor de história sabe bem esses detalhes, mas hoje nós, revestidos da forma que a gente pode, nós não estamos deixando de atender as pessoas. Então, esse eu acho que assim fica sendo o grande legado. Eu acompanho esse trabalho e a própria assistência que a gente continua, né, a promoção que nós continuamos prestando nas famílias que a gente tem a oportunidade de adentrar na casa deles. Eu gosto muito de falar, não gosto da palavra assistido. Eu gosto de falar que são pessoas que permitem que nós adentremos na casa deles, porque eles é que permitem e abrem a porta para a gente entrar. E essas novas formas de fazer a caridade, a gente está indo com a máscara, está fazendo trabalho. O Juiz de Fora agora está com um belíssimo projeto. Nós conseguimos um trailer para atender a população de rua, para banho com água quente. Então, assim, em meia pandemia, sábado, na nossa reunião do Conselho Nacional, foi falado, né, do trailer que já está prestes a ser disponibilizado para a população, mas
ninguém está tendo medo. Nós estamos usando as formas de precaução de contato, né, os EPIs que são necessários para usar, que é o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde nos orienta, mas isso não está impedindo da gente de praticar a caridade. Então, eu vejo que são essas novas formas que assemelham muito ao tempo de Frederico Ozanam. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é o cuidado com a saúde mental, primeiro com os nossos membros, porque a pandemia ela chegou e nos distanciou desse contato próximo, né? Você mesmo fez aí a retrospectiva de quando eu aproximei de vocês, né? E conheci o trabalho da academia naquele encontro belíssimo em março. Na semana seguinte, nós fomos impedidos de sair na rua, de exercer o que a gente gostava, mas, por outro lado, nós estamos aprendendo a contactar com o outro e mostrar a nossa presença. Antes de começar a nossa live aqui, eu estava reunida com o Conselho Central de Lisboa rezando o terço. Né? Então, assim, são coisas que a pandemia também ela tem possibilitado uma aproximação que, em tempos normais, jamais eu teria como deslocar daqui e ir a Lisboa, né? Então eu vejo que essa forma da caridade, o legado de Frederico Ozanam, esse cuidado que ele teve, né, para fundar a conferência. Primeiro era uma conferência de amigos, depois ela se tornou uma conferência de história, para depois se tornar uma conferência de caridade que foi receber o nome de Sociedade São Vicente de Paulo. Né? E isso é um aspecto muito bonito assim quando a gente recorda a história e eu sou apaixonada com história, né? E você muito bem aí entende disso. Por quê? Porque quando a gente conhece os dados, os fatos históricos, nós nos apaixonamos pela causa. Né? E conhecer o legado, conhecer Frederico Ozanam, nos motiva a reinventar a caridade hoje com o recurso que a gente tem, com as formas de tecnologia que nós temos. É um pouco isso, assim. Se o Christian quiser completar. A minha pergunta para o Christian é um pouco parecida, porque a gente sabe que há um documento que vou chamar aqui, se me permitem, a certidão de batismo, e, aliás, a certidão de nascimento e, consequentemente, de batismo da Sociedade de São Vicente, que é o ato fundacional ali de 1833. Então, minha pergunta para o Christian, como esse ato fundacional se atualiza nos dias de hoje? O que ele chama a atenção para esses tempos que nós estamos vivendo? Então, lá em 1833, boa noite a todos que nos acompanham, aqui nas nossas residências, né, em Belo Horizonte. Quero agradecer aí a presença de cada um de vocês. E aí, lá em 1833, algo muito importante aconteceu na vida de seus companheiros. Eles foram questionados. A igreja era muito bonita no papel, mas cadê as obras da igreja? E a partir desse ato fundacional, eu fico imaginando naquela época, no frio lá de Paris, em abril, começam Ozanam, ele defende a igreja, mas ele fica com aquilo matutando na cabeça. E aí ele, com os amigos, fala uma frase essencial: vamos aos pobres. E como que se atualiza, como que isso se atualiza no momento de hoje? Uma atualização de, apesar da pandemia, continuarmos indo aos pobres. Independente do tempo que estamos vivendo, precisamos ter o olhar para os pobres. Então, a atualização é de como fazer a caridade acontecer em tempos de pandemia. Que ela aconteça de fato, porque os pobres continuam precisando de todos nós. Bem, quero fazer aqui algumas saudações. Várias pessoas já participando conosco. Ieni Souza, Isabel Romanelli, José Heitor Amorim, Beatriz Alves, doutor Fernando Lanza, seu Jair, confrade seu Jair, que também trabalha conosco, Gilmara Lopes, Zé Heitor Amorim, o confrade Douglas em Boa Esperança, Kelly Lopes Diniz, Denise Silva, também aqui, Fátima Costa, Roselange dos Santos, Galdino, Giovânia Marques da Silva, Carlos Silva, Leandro Ávila, também pessoal do Rio de Janeiro participando conosco. Um abraço para
todos do Rio de Janeiro, da Sociedade de São Vicente, confrades e consórcios que estão participando. Aqui, Christian, continuando com você, como que está a conferência no Brasil hoje, em termos de organização? Temos muitas pessoas que estão nos acompanhando e que antes mandaram mensagem que eram muito interessados em saber da estrutura da organização e também de como fazer para ingressar na Sociedade de São Vicente de Paulo. A questão das regiões, das obras unidas, do projeto Rede de Caridade. Não sei se é muita coisa, mas explica um pouco para nós aí. Então, no Brasil, a sociedade ela foi fundada em 23 de abril de 1833, na França, lá em Paris. Passado alguns anos, assim que ela nasceu, né, ela começou a se espalhar ali em torno de Paris mesmo, depois foi se expandindo para toda a França, na Europa, e em 1872 foi fundada, então, a conferência no dia 4 de agosto de 1872. Temos a fundação no Rio de Janeiro da Conferência São José, é a primeira conferência do mundo. E essa conferência, né, ali teve um corpo que iniciou esse trabalho e foi se espalhando pelo Brasil inteiro. Hoje nós estamos presentes em praticamente em todos os estados, só um que nós não estamos. E essa presença, ela hoje está em torno de 153 mil voluntários espalhados em todo o mundo. Então, a sociedade que começou com uma conferência em 1803, hoje tem 15.500 conferências espalhadas em todo o Brasil. Então, as pessoas elas abraçam a causa. E aí, essas conferências, como é um número muito grande no Brasil, a nossa estrutura foi criando uma questão administrativa. Então, nós temos conselhos particulares, que é a reunião de algumas conferências, formamos os conselhos particulares. Hoje temos 244 conselhos particulares. Quando se reúne os particulares, vou falar um pouquinho do Belo Horizonte, mas não é a mesma realidade em todo o Brasil, mas só para vocês entenderem. Aqui no meu bairro, 8 conferências com um conselho particular. Esse conselho particular, com mais 8 conselhos particulares, forma um conselho central de todos os santos. E os conselhos centrais, que hoje no Brasil são 333 conselhos centrais, formam os conselhos metropolitanos. São 36 metropolitanos espalhados em todo o Brasil. Minas Gerais, temos 14, só aqui em Minas Gerais. E aí, vários outros aí no estado de São Paulo, Paraná, no norte também temos unidades vicentinas que são muito enriquecedoras, né? E no interior, nas grandes cidades, a sociedade está presente aí. Dentro de toda essa estrutura, então, os conselhos metropolitanos, eles facilitam o trabalho do Conselho do Brasil, que tem sede em Janeiro. E além dessa estrutura administrativa e essa presença nas agências, nós temos as nossas obras unidas, obras especiais. O que seriam essas obras unidas, essas obras especiais? São creches, lares de idosos, hospitais, entre outros aspectos sociais que nós trabalhamos. Mas o mais importante, ou não vou dizer importante, mas o que nós temos em quantidade, são os lares de idosos. E os nossos idosos têm necessitado bastante ajuda. Por isso, o Conselho Nacional tem um projeto chamado Rede de Caridade. E aí eu convido você e participante a entrar www.rededecaridadeSSVP.com.br rededecaridadeSSVP.com.br e que você possa fazer a sua contribuição. A contribuição vai para os nossos lares de idosos, as nossas ILPIs. Ela chega no Conselho Nacional e, em pequenos projetos, nós transferimos esses valores para as nossas obras, para os nossos lares de idosos, que têm passado por muitas dificuldades. Por quê?
os nossos funcionários precisam estar presentes porque estão lidando com idosos. E alguns desses funcionários também precisam ficar em casa por causa da idade. E então, alguns desses profissionais trabalham não só na sociedade, como em outros locais. Então, nós temos aí mecanismos para que não haja contaminação entre os nossos idosos. Nós sabemos que isso em outros países, já temos casos também dos nossos lares, mas estamos tomando todos os caminhos necessários para minimizar os impactos. Então, ajude essa campanha ainda que é para os nossos lares de idosos. E como que vai ingressar, que foi a outra pergunta, na Sociedade São Vicente de Paulo? Olha, vou contar um pouquinho da minha história. Entrei, falou que eu tenho 30 anos, né? Vocês estão achando que eu tenho 60, 70 anos de idade, nada disso. Eu entrei criança. Eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão, eu tinha 8 anos, ia fazer 9, e aí meu avô me convidou para uma conferência aqui no bairro Nontra, em Belo Horizonte. E aí, então, eu fui, e da minha primeira visita, porque o trabalho do Vicentino, ou você encanta, faz a visita. E aí, quando eu fiz a primeira visita, me encantei e falei, olha, é esse caminho que eu quero seguir. Porque ali eu encontrei uma família, eu criança, eu consegui lembrar como hoje. Criança, e aí, na minha mente, assim, às vezes reclamando que não tem algo na minha geladeira, aquela mãe dos filhos não tinha um básico, não tinha um arroz, não tinha um feijão. Então, mexeu muito enquanto criança e me levou para esse aspecto de ajuda fraterna, da prática da caridade junto aos mais necessitados. Procure uma paróquia, que normalmente nas paróquias nós temos uma conferência. Procure saber na sua paróquia qual é mais perto e parte dessa grande rede de caridade, espalhada hoje em mais de 150 países. Então, nós estamos espalhados no mundo inteiro, atendendo aquele sonho de Josanã de reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade. Nós fazemos parte dessa rede e aí eu convido você também a fazer parte dessa rede. Procure sua paróquia e, se não tiver, vou deixar aqui meu e-mail, ó. Se na sua paróquia não tiver, residência@ssvpbrasil.org.br, residência@ssvpbrasil.org.br. E aí, se não tiver, mande um e-mail para mim na sua paróquia, se não tiver, porque nós vamos fundar uma conferência para que você possa participar. Temos um trabalho missionário lindíssimo em todo o Brasil, fundando e fortalecendo a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, conto com você, conto com a sua participação. Tudo bem. A prova disso são as participações aqui. Então, abraço para o pessoal de Ceará, pessoal da Bahia, pessoal de Alagoas, Nordeste em peso aqui participando dessa live conosco, vários membros da sociedade. Noite, trabalho. Não sabia que a sociedade existia há tanto. Dizendo aqui que não sabia que a sociedade é tão antiga. Obrigado, Marcos, aí pela participação, todos que estão conosco. Ada, o Christian trouxe aí um pouco da experiência e da estruturação tão organizada, essa rede, de fato, que é a sociedade no Brasil. Eu queria que você falasse para nós, você tem conhecimento sobre a estrutura da Sociedade de São Vicente nesses mais de 150 países, e um pouquinho também, chegou na minha mão, eu fiz uma leitura minuciosa de um projeto da família Vicentina e da chamada Campanha 13 Casas, que eu achei fenomenal, fantástico, exatamente. Me enviaram em PDF e eu comecei ali até a pensar como que a gente poderia até utilizar a estrutura do poder público para a gente colocar um projeto tão belíssimo
como até uma política pública de fato. Fala para nós um pouquinho, então, do projeto, da estrutura da Sociedade São Vicente nesses mais de 150 países. Inclusive, a gente tem gente da academia também participando agora conosco, pessoas da América Latina, me mandando mensagem aqui, que estão assistindo a live. Que alegria, então, ter colegas da academia presentes, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, na América Latina, ela está presente em todos os países, inclusive na Guiana Francesa, Suriname. E nos outros países, o trabalho é muito parecido com o nosso, né? Sempre, assim, seguindo os princípios do ato fundacional. Geralmente, nós reunimos uma vez por semana, a reunião da conferência ela é semanal, e aí os membros, eles são divididos para as visitas domiciliares ou visitas onde o pobre estiver, né? Não necessariamente no domicílio, mas também pode ser num hospital, uma instituição de longa permanência. Temos um trabalho belíssimo de visita a presídio para os detentos. Então, o trabalho ele é feito desta forma, onde os membros eles são chamados a colocar o evangelho em prática na visita domiciliar, né? E é isso que faz com que a Sociedade São Vicente de Paulo ela traga esse encantamento que o Christian falou, porque eu também, quando eu entrei para a conferência em 1990, eu não entendia muito bem do trabalho, eu via uma instituição, um lar, né? Na época chamava Lar para Idoso na minha paróquia, e naquela época Belo Horizonte tinha quase que um lar para idoso em cada bairro. Depois que as coisas foram mudando e reorganizando, mas as pessoas entendiam que cada Belo Horizonte quase que tinha que fundar um lar para receber os idosos que as famílias não tinham condição de acompanhá-los. E aí, ao visitar a conferência em 1990, foi no mês de março também, o Christian mais velho do que eu na conferência, né, em termos de entrada na sociedade, ele ganha por alguns dias, então ele é mais velho do que eu. E quando eu fiz a primeira visita na conferência, o que mais me encantou foi na semana seguinte, quando eu tive a oportunidade de visitar uma família e perceber o brilho no olhar daquela família que esperava a visita do confrade da consórcia naquela semana, né? Era o momento mais importante, e é até hoje, o momento mais importante para aquela família, a hora que a gente adentra na casa dele e, independente de levar uma sacola com mantimento, uma roupa, um medicamento, mas nós estamos ali como seres humanos, né? E isso é o grande diferencial da SSVP e que Frederico Zanan deixa para a gente esse legado, é o cuidado com o ser humano. Então, nas minhas andanças aí pelo mundo afora, eu tive a oportunidade de visitar vários países já, e em cada visita a gente percebe esse cuidado, esse carisma, né? E cada um fazendo da sua forma. O trabalho na África, belíssimo, eles fazendo artesanatos, buscando formas de organizar. Alguns países na Europa, eles fazem uma espécie de uma loja, né? Tem as lojas da Sociedade São Vicente de Paulo, um trabalho lindíssimo, assim. Recebem as roupas de doação, faz o processo de higienização, coloca etiqueta, e aí as pessoas eles são chamados a comparecerem nessas lojas, nas tendas vicentinas, para adquirirem a roupa, e ele comprando, né? Então, assim, a gente dá essa oportunidade da pessoa de exercer também essa escolha com que ela vai adquirir. E é uma das coisas bonitas que a gente tem feito também, e puxando um pouco para o trabalho da família vicentina, porque quando a gente trabalha com a mudança sistêmica, e aí é um projeto também belíssimo que a família Vicentina Internacional ela tem trabalhado desde 2009. Christian e eu fizemos parte, inclusive, em 2009 nós fomos no México para receber a capacitação. Nós conseguimos resgatar o carisma de Vicente de Paulo. Por quê? Porque Vicente de Paulo ele não foi contemporâneo de Frederico Zanan. Aí já começa a falar um pouco de família vicentina. Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril de 1581. Mas em 1617, né, e aí passado alguns anos na vida dele, ele escuta um chamado, ele já tinha quase 20 anos como padre, já tinha exercido o sacerdócio há 19, 20 anos quase, e ele vai atender uma confissão na região de Folleville, né, fica mais ou menos umas 2 horas de Paris. Quando ele chega nesse leito para atender uma confissão de um moribundo, esse homem fala com ele: Padre Vicente,
escute a dor existencial das pessoas, mais ou menos nessas palavras. E aí, nesse momento, o Padre Vicente ele foi tocado, e por isso que eu falo que assemelha muito também ao momento da pandemia que nós estamos vivendo, né? Dessa dor, desse sofrimento que o ser humano está passando. E aí, o Padre Vicente, em 1617, ele faz um grande sermão em Folleville, janeiro, 25 de janeiro, festa de São Paulo. E aí a gente fala que é o ato fundacional da família vicentina, 25 de janeiro de 1617, quando ele chama as pessoas para praticar a caridade, primeiro escutando o sofrimento do outro. Né? Então, a origem da família vicentina, ela não começou levando alimento, levando roupa, levando a necessidade material. O ato fundacional da família vicentina, ele começa com a escuta do sofrimento existencial. Né? Isso é belíssimo a gente entender e diferenciar enquanto família vicentina. E aí, hoje, a família vicentina ela está presente, então, nesses 153 países, né, através de vários organismos, congregações, grupos de leigos, como a SSVP, né, a Sociedade de São Vicente de Paulo, é um dos grupos de leigos dentro da família vicentina, mas a gente tem os padres, a Congregação da Missão, que foi fundada pelo Padre Vicente, né, o São Vicente de Paulo, as Filhas da Caridade, que ele também participou da fundação, e o primeiro ramo da família, que são a Associação Internacional de Caridades, mas no início elas eram chamadas de Damas da Caridade. Né? Então, o primeiro grupo da família vicentina, o primeiro ramo, a gente pode dizer assim, são as Damas da Caridade, AIC, hoje conhecido como Associação Internacional de Caridade, que foi fundada oficialmente em dezembro de 1617. Aí depois, em 1625, fundou a Congregação da Missão e depois, em 1633, a Companhia das Filhas da Caridade, que são as Irmãs de Caridade. E aí, dentro desse trabalho todo, hoje, nós temos 160 grupos espalhados no mundo que seguem o carisma do patrono da caridade, que é o carisma vicentino. Então, quando a gente fala, eu sou vicentino, quando eu entrei para a conferência 30 anos atrás, na minha cabeça, ser vicentino era ser membro da SSVP. E aí, com o passar do tempo, acredito que o Cristo também deve ter passado pela mesma situação e muitas pessoas que nos acompanham, nós fomos descobrindo que a gente tem muitos primos aí no meio do caminho, né? Que são leigos e também próprios religiosos e que fazem parte da família. E aí o caminho também de conhecer a família vicentina é um caminho sem volta, da mesma forma que o caminho de ingressar na SSVP. Eu já lá para os meados de final de 90, né, 1998, início dos anos 2000, eu consegui descobrir esse legado de família vicentina. E aí já não teve mais volta, porque eu falei, gente, o caminho é maravilhoso e a gente cada vez quer mergulhar mais nele. E aí, então, nós estamos em 160 grupos, ramos, que a gente pode dizer, organismos, congregações, movimentos que seguem o carisma de São Vicente de Paulo. 2017, nós celebramos, então, 400 anos do nosso carisma vicentino. Eu acredito que dentro das famílias na Igreja Católica, a família vicentina a gente pode considerar como sendo a que tem maior número de membros, maior número de ramos, né, de grupos, de congregações que estão incorporados ao carisma de Vicente. E a campanha, então, das 13 casas, que você falou aí no início, ela vem como uma resposta aos 400 anos do nosso carisma. E para quem não conhece, né, você já leu o PDF, que já teve a oportunidade de ler, mas o que é a campanha das 13 casas? Não é construir 13 casas, né? Se a gente conseguir construir 13 casas, seria ótimo. Mas o que é a 13 casas? Na época de São Vicente, ele ganhou uma herança, e aí, ao receber essa herança, ele foi chamado a construir 13 casas para poder atender famílias que passavam necessidade na época dele. Então, como ele conseguiu, depois da Guerra de Lorraine, e talvez você sabe mais do que eu na parte da história, ele recebeu essa herança para poder trabalhar com as 13 casas. Então, ele fundou 13 casas, e aí as 13 casas abrigavam pessoas que passavam necessidade. E São Vicente, ele foi um homem fabuloso, né? Eu gosto de falar que o grande Vicente, porque ele fez parte também da reestruturação da saúde pública. Quando a gente vai estudar saúde pública, eu que sou da área da saúde, procuro aí encontrar Vicente em tudo, Vicente fez parte dessa reestruturação toda da França, e que a origem da saúde pública ela está lá na França, né? Então, São Vicente, ele colaborou muito.
E aí as 13 casas, então, é um ato para lembrar as nossas origens da construção. Mas o que a campanha hoje ela está tendo como abrangência? São os 3 categorias que a gente pode dizer de pessoas que vivem sem teto. São pessoas que estão completamente na rua, são os moradores de rua, a população que está na rua e que a gente precisa pensar em projetos aqui, principalmente no Brasil, avançar mais. Pessoas que vivem em condições de muita vulnerabilidade, então vivem em casas que as condições para eles são de muita vulnerabilidade, e os refugiados e imigrantes. Então, o projeto, quando a gente fala, né, a campanha das 13 casas, é desenvolver alguma ação voltado para esse tipo de população que a gente tem em todos os países do mundo. E aí, o Brasil, hoje, eu falei no início da nossa live, Juiz de Fora já é um projeto concreto, né, da campanha das 13 casas, eles conseguiram, a região de Juiz de Fora, através de um recurso do Conselho Geral e confrades e consórcios da região de Juiz de Fora, adquirir um trailer para a população de rua, e esse trailer ele já está em fase de emplacamento. Então, assim que esse trailer for emplacado, eles já vão começar a oferecer um banho quente para 40 pessoas na cidade de Juiz de Fora, através do trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, da família Vicentina. Né? E a gente é chamado, então, a pensar nessas novas formas de caridade. Um exemplo do Peru, que de repente tem alguém aí do Peru nos acompanhando, eles estão desenvolvendo um trabalho onde construir uma espécie de uma cidade, né, para poder levar pessoas que estão vivendo em uma condição extremamente precária, e aí a família Vicentina mobilizou, nós conseguimos recursos internacionais, e está sendo construída essa cidade com toda uma planificação, com a igreja, as casas, escola, tudo muito bonitinho, chama projeto Resgatar a Esperança, onde hoje, né, com as casas poucas que estão construídas, eles estão conseguindo atender e servir mais de 400 marmitas diárias no almoço e no jantar. Né? Então, são trabalhos também assim. Quando a gente fala da campanha, nós podemos começar a pensar no refeitório, né, para poder atender as pessoas e distribuir alimentos, pensar em reestruturar uma casa para essa pessoa que está passando uma necessidade, a casa dele está em condições precárias, ou construir mesmo, de fato, casas como a gente já conseguiu construir aqui no Brasil, ou reformar uma casa para doar a uma família e essa família vai receber. E um fato interessante da família Vicentina é que a primeira casa que foi construída do projeto, depois de 2017, né, para frente, e ela foi entregue ano passado, o primeiro beneficiário da campanha 13 Casas, ele chama Vicente. É uma coisa, assim, impressionante de tocar nosso coração. Ele mora na região dos Estados Unidos e a primeira casa com a placa da campanha das 13 Casas, ele foi entregue a uma pessoa com o nome de Vicente, né? E aí simbolizando, então, esse trabalho. Quando eu falo de Vicente, eu me empolgo muito, porque, assim, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar em Paris, né, o que eu procuro muito sentir quando eu estou lá em Paris, caminhar naquelas ruas e conseguir entender um pouco do que Vicente sentia na época dele, o que Frederico Ozanam, irmã Rosalie, que foi uma filha da caridade, super importante na fundação da Sociedade São Vicente de Paulo, ela foi a nossa primeira assessora espiritual, né, através de irmã Rosalie. Frederico Ozanam e seus amigos tiraram, né, a gente brinca que eles tiraram a capa deles de estudante da Sorbonne, os casacos chiques, e entraram na casa das famílias que passavam necessidade. Então, irmã Rosalie, assim, as filhas da caridade, elas são super importantes para a nossa origem, porque através da orientação da irmã Rosalie, Frederico Ozanam e seus amigos chegaram com mais humildade, se a gente pode dizer assim, na casa das famílias que passavam necessidade. E aí, no Brasil, por que a sociedade ela cresceu tanto? Né? Porque antes da nossa fundação, os padres da Congregação da Missão eles chegaram e vieram para a região do Caraça. Né? E aí os padres eles completaram agora, no mês de abril, 200 anos de fundação no Brasil, a Congregação da Missão. E com os padres aqui no Caraça, então, quando foi fundado lá no Rio de Janeiro, um dos primeiros membros da conferência, São José, foi um padre. Não é isso, Christian? Isso. E aí esse padre que foi membro, então ele era um padre vicentino, ele começou a desenvolver o trabalho nas paróquias. Então, onde tinha um padre vicentino, ia fundando uma conferência. E por isso que o trabalho ele foi crescendo tanto, graças ao trabalho, principalmente da Congregação da Missão no nosso país. Né? Um pouco isso, assim, para poder contextualizar.
uma verdadeira aula de história aqui da Sociedade São Vicente, e até importante, Ada, porque muita gente acha que foi São Vicente que fundou a Sociedade São Vicente, mas muito bem explicado por que as raízes vicentinas elas estão lá, na verdade, no século XVI, final do século XVI, mas a sociedade aparece aí no século XIX. É tão importante que está mexendo com muita gente aqui. Ó. O Juan Luz fala assim, sou católico há muito tempo, mas depois de muitos anos quero me tornar um vicentino ao assistir essa live. Um grande abraço, Juan. O Paulo Costa, aliás, a Paula Costa, perdão, Paulo. Como não se apaixonar por esse carisma? São muitos exemplos, são muitas histórias. Viva São Vicente de Paulo, viva Frederico Ozanam. Você respondeu aqui uma pergunta, mas o Christian, você... Ana Paula Dias, ela deve estar lá nos Estados Unidos, porque a pergunta dela tem família vicentina nos Estados Unidos? Muitíssimo, muito. Qual cidade que ela está? Ela não falou a cidade aqui, né? Ela está perguntando... Mas tem, o Conselho Nacional dos Estados Unidos é um conselho fortíssimo, conferências espalhadas por todo o país, e aí, assim, depois ela pode entrar em contato conosco para a gente passar para ela o contato dos vicentinos de lá. Se o Christian quiser falar mais alguma coisa da sociedade lá nos Estados Unidos. E a sociedade, a família vicentina, até a sede da família vicentina, também lá nos Estados Unidos nós temos, então tem bastante força. E é interessante falar isso da pergunta, porque, assim, até para dizer da nossa presença, né? Nós, enquanto família vicentina, nós estamos presentes, inclusive, na ONU. Né? Nós temos 4 cadeiras na ONU, isso é muito importante. Quando a gente consegue compreender essa nossa presença, essa nossa participação enquanto família vicentina. Então, a gente está... E nos Estados Unidos é um conselho bem forte. E interessante também... Desculpa. Pode ir. Interessante ressaltar também que esse trabalho, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, algumas pessoas, tempos atrás, achavam que era trabalho de pessoas idosas. E, na verdade, nós temos crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos trabalhando. Então, é uma rede de caridade que acolhe pessoas de todas as idades para atender as pessoas mais necessitadas. E é muito interessante também, assim, enquanto a sociedade ela colabora, nós temos em torno hoje de 278 mil pessoas beneficiadas no Brasil diretamente, porque de assistência. Mas são mais de 10 mil empregados que nós temos nas nossas obras. Então, quantas pessoas de forma indireta que também são beneficiadas, né? Então, a sociedade é uma grande rede. Dentro do que a Ada falou também, da mudança sistêmica, no Brasil, nós destinamos recursos para projetos sociais. Então, são projetos de mudar a vida das pessoas que nós socorremos. Vou dar um exemplo simples. Nós conseguimos recursos para um carrinho de pipoca. Conversando com a família assistida, ela falou assim, acho que vai ser bacana. Então, procuramos curso de formação, curso para que a pessoa possa manipular alimentos. Então, não é apenas um carrinho, é algo que vem a mais, né? A sociedade, ela quer fazer a promoção humana e não um assistencialismo. Então, é bom as pessoas entenderem que a Sociedade São Vicente de Paulo, ela procura a promoção e não ficar no assistencialismo. E aí, por exemplo, dentro do contexto ainda do carrinho de pipoca, o que nós estamos fazendo agora? Junto à prefeitura, legalizar. Por quê? Para que ela possa, de repente, ter o MEI, né, para microempreendedora individual, para que fique legalizada e aí sim possa crescer e andar com as pernas. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, a família vicentina, tem esse olhar, o olhar de promoção, o olhar atento às necessidades que os pobres têm passado. Só para dar um exemplo, Cleiton, da família vicentina, que eu acho que é assim, belíssimo, o padre Pedro Opeca, um padre argentino da Congregação da Missão,
ele foi transferido para Madagascar. E aí, quando ele chegou lá numa comunidade, tinha pessoas que viviam do lixo, né? Isso há muitos anos atrás. E ele ficou um pouco incomodado de morar nessa comunidade, as pessoas como meio de subsistência, depender do lixo, depender dessa condição para viver. Ele sentou com eles e levou mais ou menos 20 anos da vida dele, escutando e conseguindo dialogar com as pessoas para que essa comunidade fosse transformada. Hoje essa comunidade ela é autossustentável, ela chama Camazoa, que é a tradução de bons amigos. Eles têm banco, eles têm escola, eles têm as lojas, têm todo o serviço e as pessoas vivem em condições favoráveis para qualquer pessoa habitar, né? E esse padre ele continua lá e agora sim ele está desenvolvendo um trabalho muito bonito junto com essa comunidade e fruto desse trabalho desse padre aí saiu, né, um dos projetos da família vicentina no mundo. Foi a partir desse trabalho do Padre Pedro que saiu a mudança sistêmica. Nos Estados Unidos também, na época que o projeto foi lançado, no Haiti, em outros países, que a gente conseguiu, a partir dessas histórias, mas a gente perceber que a mudança também ela não acontece de hoje para amanhã, né? E uma das coisas que a gente tem que aprender é lidar com esse tempo, e por isso que eu falo que a mudança sistêmica ela foi uma forma de nos ensinar a ser vicentinos, né? E foi agora, final da 2000, nos inícios dos anos 2000, que a gente deu essa acordada, e lá para 2009 que a gente conseguiu mesmo efetivar um trabalho. Por quê? Porque antes a gente levava as coisas sem perguntar para as pessoas, né? Quando eu entrei na conferência, a cesta que a gente levava para a família, ela era a partir do meu ponto de vista. E a mudança sistêmica, esse projeto que o Christian está falando, né, de desenvolver com as famílias, para o que eles gostariam de trabalhar, para a gente buscar recursos para ajudar nesse empreendedorismo deles, é a partir de uma escuta atenta do que a pessoa gostaria de fazer na vida dela. E é diferente. Então, hoje, quando a gente vai fazer a visita, e nós temos trabalhado isso muito enquanto conferência, enquanto membro da família vicentina, ao encontrar a pessoa que passa uma necessidade, é saber dela qual que é a real necessidade que ela tem. Porque eu não posso partir do meu ponto de vista, do meu olhar, porque eu olho para você e falo assim, ô Cleiton, eu vou te doar uma camisa vermelha. Mas aí você vai falar comigo, mas eu não gosto de camisa vermelha, eu gosto de usar camisa preta, tanto que eu estou usando hoje. Não é assim? Então, quando a gente aprende a escutar o outro, e o outro tem a oportunidade de dizer para a gente o que ele precisa, nós estamos trabalhando a promoção. Falei muito, né? Desculpa. Só mais um exemplo dentro do Brasil ainda, dentro desse contexto de projetos sociais, um que eu acho maravilhoso, lá no... duas famílias, através de um projeto social, foram beneficiadas para a construção de um poço artesiano, porque água, não tinham água. O projeto era para que eles tivessem água. Então, com valor, né, foi disponibilizado e construído artesiano, que era para ter água. E foi muito além da água, porque eles começaram a produzir alimentos e começaram a vender. A venda é tão grande que não fica só na cidade, eles vendem para a capital também. Então, olha como a promoção, essa mudança sistêmica acontece, né? De ter esse olhar, começou para que tivesse água, e foi muito hoje uma questão de existência mesmo da família. Eu ia comentar, vou comentar, que nas falas, primeiro que eu ia fazer exatamente essa pergunta, Christian, porque as pessoas elas podem confundir essa questão do assistencialismo com a promoção humana, que há uma grande diferença, e já vi muitas vezes pessoas não entendendo que o trabalho da sociedade perpassa a questão do assistencialismo, né? Vai direto para a promoção humana. Comentando também um pouco a partilha dos dois, e olha como que é interessante, até um breve relato aqui, um breve testemunho, como que é interessante essa questão da rede e também do carisma vicentino, como que isso influencia diretamente as pessoas que estão, de certa forma, envolvidas no trabalho. Aquelas pessoas que não são vicentinos
mas que são servidores, que são funcionários dos lares, por exemplo. Nós tivemos assim algo fenomenal que aconteceu em Paraisópolis. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Paraisópolis tem um lar que, inclusive, é presidido pelo Adonias, que trabalha conosco, e apareceu um dos primeiros casos de Covid-19 em Minas Gerais, em Paraisópolis, inclusive uma das primeiras vítimas fatais na cidade, uma cidade pacata, no sul de Minas, ali, fronteira com São Paulo. O que aconteceu? Os servidores em risco, né, do grupo chamado grupo de risco, foram dispensados. Os outros fizeram um combinado de permanecerem no lar durante 30 dias sem ir para casa. Mão do convívio familiar para, durante 30 dias, ficarem ali trabalhando diuturnamente com os idosos para que não trouxesse nenhum tipo de risco. São remunerados, mas são remunerados que, de certa forma, encamparam o carisma da sociedade, o carisma de São Vicente, de Frederico Ozanam. É um breve relato, um breve testemunho de como que esse carisma ele é contagiante, como que ele muda, de fato, a vida das pessoas. Nós tivemos, no sábado, uma live com um doutor em Direito falando sobre aparofobia. Eu até nem conhecia o termo e depois fui aprender que a aparofobia é a aversão ao pobre. E é algo que a gente vê muito na nossa sociedade, né? Aquelas pessoas que, de fato, têm aversão. E, de fato, isso se materializa na nossa justiça, isso se materializa até mesmo no comportamento de algumas pessoas, na maneira de tratar o outro. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para São Vicente de Paulo, tem uma história de São Vicente que eu gosto muito. São Vicente, ele foi pedir ajuda para as crianças e ele entrou num bar. E aí, quando ele pede ajuda, ele estende a mão e um dos homens que estavam ali gospe na mão. Ele pega o guspe, guarda no bolso e fala assim: isso eu fico para mim, mas se puder ajudar as minhas crianças, gostaria que você pudesse, então, me dar alguma coisa, porque elas estão precisando se alimentar. Qual que é o trabalho? Como que a Sociedade São Vicente ela trabalha também para conscientizar a nossa sociedade? Como que isso se dá fora do espaço religioso? Para que as pessoas, elas, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, possam criar um sentimento de solidariedade, de fraternidade, mas, acima de tudo, aquilo que eu tenho dito que está faltando, a empatia. Empatia com o mais pobre. Qual dos dois aí vai? A pergunta é para os dois, né? Mas quem quiser começar. Primeiras damas. Pode falar primeiro, Falar, Christian. Pode falar você, Christian. De fato, e aí eu vou pegar um pouquinho aqui da nossa missão enquanto vicentino. A nossa missão enquanto vicentino. Sede de amigos, buscando a santificação por meio do serviço ao necessitado, e aí palavras essenciais: com respeito, amor, alegria e em defesa da justiça social. A missão da Sociedade Vicente de Paulo. Uma rede de amigos que busca santificar por meio do serviço ao necessitado, mas que isso seja feito com respeito, amor, alegria e em defesa da justiça social. E um dos valores que nós buscamos é exatamente a empatia, a caridade, empatia, simplicidade, justiça e espiritualidade. E ter essa empatia, e nós temos que ir muito atentos enquanto membros da Sociedade São Vicente de Paulo, da família vicentina, até quando nós postamos
com o que nós falamos, porque nós temos que dar testemunho de caridade, testemunho de acolhimento aos mais necessitados. E o que nós vemos muitas vezes em posts que às vezes parecem bobos, que as pessoas riem daquele post, mas há ali um preconceito, algo que a gente precisa trabalhar. Então, assim, às vezes é algo que você ri, mas por trás daquilo a gente tem que olhar que nem tudo eu posso compartilhar ou curtir, porque pode ser engraçado para uns, mas não para todo mundo, não para quem recebe aquilo. Então, quando nós temos a nossa missão enraizada, os nossos valores enraizados, nós conseguimos lidar e trabalhar com os pobres e para os pobres, ao lado dele. Então, não é acima para baixo, é trabalhar lado a lado, é entender o ser humano, aquela pessoa que tem a sua vida, a sua história, e a partir da sua vida, da sua história, podemos caminhar e ajudá-la a vencer aí naquilo que ela está passando naquele momento. Ô, Cleiton, e eu vejo também muito que é parte do nosso testemunho de vida. Ontem eu falava numa reunião com os confrades da Bolívia, uma formação que nós tivemos, se a gente segue o legado de Frederico Ozanam, o legado de São Vicente de Paulo, nós conseguiremos ser pessoas diferenciadas. E aí eu lembro muito de uma situação que aconteceu em Juiz de Fora, onde um confrade, ele, ao abrir a caixa de correio na casa dele, ele depara com um envelope e na época tinha R$500. Né? O Cristo vai lembrar muito bem dessa situação. Esse confrade recebeu um envelope com R$500 e o envelope dizia o seguinte: aplique para as pessoas necessitadas. Eu confio em você, não vou me identificar. E aí, quando a pessoa recebe um envelope desse na casa dela, significa o quê? Que o outro que está doando confia que aquele dinheiro ele vai ser aplicado para aquela pessoa. Então, eu entendo muito que a forma que eu, membro da sociedade, o Christian participando e tantos outros confrades e consórcios, a nossa forma de lidar com o pobre, ela passa a ser uma forma contagiante que as outras pessoas, mesmo não sendo membros da sociedade, eles vão sentir o chamado para esse respeito pela dignidade como ser humano. Na época da Jornada Mundial de Madrid, eu ainda estava na presidência nacional, foi em 2011, e a Comissão Nacional de Jovens apresentou um projeto belíssimo para levar jovens, membros das famílias assistidas para a Jornada Mundial. Então, nós desenvolvemos esse projeto. E aí, qual que era a base do projeto? Que o jovem que fosse selecionado, a família que fosse escolhida para enviar o jovem, ele iria participar da jornada sem ser identificado como jovem assistido. Nós conseguimos levar 3 jovens assistidos para Madrid. Eles fizeram parte do grupo de 110 representantes da sociedade São Vicente de Paulo na Jornada Mundial e saíram da casa deles recebendo dinheiro, recebendo toda a ajuda, inclusive antes da viagem, para irem na loja, comprar as roupas que eles gostariam de levar, escolher a mala que ele gostaria de levar na viagem, e ter o dinheiro para poder passar os dias em Madrid, para entrar numa lanchonete, numa sorveteria, numa loja, para trazer, inclusive, um presente para um amigo, um familiar, tendo o dinheiro que ele recebeu, e sem ser exposto como sendo um jovem assistido. Ninguém, eu que estava na presidência, eu sabia quem era aquele jovem, os coordenadores de jovens, claro, da Comissão Nacional conheciam, mas aquele jovem ele não foi apresentado para ninguém e até hoje as pessoas não sabem que desse grupo quem era o jovem que foi como assistido. Então, isso eu acho que é uma das coisas importantes, quando nós, membros da sociedade de São Vicente de Paulo, e aí esses 153 mil membros espalhados no Brasil, é um trabalho que a gente procura fazer nos nossos encontros semanais através da conferência, é o respeito pela dignidade como ser humano. Então, o outro, ele ser respeitado como gente, como pessoa. E a partir da nossa visita, nós conseguimos validar aquela pessoa, porque quando a pessoa procura uma conferência, já deve ter ido em alguma reunião, e talvez presenciado alguém que vai pedir ajuda, como que a pessoa chega? Ele chega de cabeça baixa, ele fala baixo,
Por quê? Porque ele tem vergonha. E é uma dificuldade grande. Você se expor, né, na frente de uma série de pessoas ali desconhecidas ou alguns conhecidos e falar da realidade que você está tendo uma necessidade. Então, a partir daquele momento, nós já precisamos acolher aquela pessoa que tenha coragem de se apresentar na nossa frente, né, e permitir que ela seja tratada como ser humano. E a escuta, né, a mudança sistêmica é a partir do momento quando ele é chamado a dizer: eu preciso disso. Porque às vezes eu vou programar uma ajuda para ele a partir do meu olhar. Mas quando eu consigo olhar para o outro e entender a necessidade dele, eu uma vez, vou contar aqui rapidinho, só para você poder entender essa dimensão nossa de família vicentina, eu estava na orla em Fortaleza, e aí um morador de rua, estava até com um padre na época, a gente tinha ido para uma reunião, e aí fomos caminhar na orla numa noite lá em Fortaleza, passa um morador de rua próximo a nós dois, ele tinha 2 espigas de milho e ofereceu para nós dois. Um morador de rua. Passou, ofereceu para mim e para esse padre. E aí nós agradecemos, falando que a gente não ia aceitar, o morador de rua seguiu. E não deu muita conversa naquela hora. Passados uns 30 minutos, esse morador de rua, ele volta, aproxima da gente e oferece uma pulseirinha que ele estava fazendo de artesanato. Então, parecia que ele queria dialogar conosco. Aí ele senta próximo a nós dois, né? Então viramos 3 ali no diálogo, e ele começa a oferecer o artesanato dele e contar a história de vida. E num determinado momento ele falou assim: eu ofereci para vocês há poucos minutos atrás a espiga de milho porque eu tinha ganhado 2. E vocês bem vestidos e tudo, mas eu não sabia se vocês gostariam de comer uma espiga de milho. E como eu tinha 2 e ia ingerir somente uma, né? A minha necessidade era apenas de uma. Eu poderia perguntar para a pessoa, para vocês, se vocês iam aceitar. E ali foi um diálogo belíssimo. Então, assim, ele tinha recebido 2 e ele podia partilhar. E aconteceu também, agora acho que está fazendo 4 anos hoje, foi em 2016, nós estávamos num trem em Roma, e aí esperando esse trem para fazer um pequeno trajeto que a gente ia fazer, estava eu mais 2 confrades aqui do Brasil e um confrade da Colômbia. Começamos a conversar com um senhor, ele contou a história dele também, que ele era morador de rua, estava indo para uma consulta médica naquele dia, e aí a gente entendendo a necessidade dele, um dos nossos amigos aqui do Brasil, ele falou assim: quem sabe a gente faz uma doação para ele, né? A gente pode juntar e dar algum euro para poder ajudar. Aí esse morador de rua, ele respondeu para a gente assim, em Roma: eu não vou aceitar o dinheiro de vocês. Na minha carteira aqui, no meu bolso, eu tenho 10 euros. 10 euros é o dinheiro que eu preciso para me manter. Eu não preciso mais do que isso. E na minha sacola, eu carrego sacolas extras, porque quando eu ganho alguma comida e eu não vou consumir aquela comida, eu tenho uma forma correta para poder guardar e ofertar para o meu amigo que está na rua, né? Para uma pessoa que eu conheço. Então, isso são testemunhos que fortalecem a nossa espiritualidade enquanto vicentino. E quando eu chego e partilho isso numa reunião, partilho isso numa palestra, no encontro de amigos, as pessoas começam a olhar o pobre de uma forma diferente, né? A gente tem essa oportunidade de entender que se ele na condição de pobre, agora recente, na pandemia, uma amiga me escreveu e falando que um morador de rua em São Paulo tinha pedido para ela uma máscara, se ela podia. Aí ela falou: claro, vou providenciar uma máscara para você. Ele falou assim: aqui, mas será que a senhora poderia também providenciar para mais 60 amigos meus que estão na rua? E aí o que ela fez? Ela mobilizou uma rede de pessoas, eles conseguiram essas máscaras para eles que estão lá dormindo em um abrigo. Por quê? Porque esse morador de rua, ele conseguiu entender a dimensão da empatia com o outro, né? Ele não pediu só para ele conseguiu pedir para o outro. Então, cabe a cada um de nós, e aí eu vou transcender para nós cristãos, né? É nós que fizemos aí o seminário de liderança da academia, e eu fiquei profundamente tocada por essa formação, quando a gente consegue enxergar, né, de fato, a dimensão do evangelho, né, e a presença de Jesus na nossa vida, e que a gente precisa ser essa presença de Cristo no mundo. Né? Tem aquela música: comungar é tornar-se o perigo, viemos para incomodar. Se eu recebo o corpo de Cristo e eu saio da comunhão da mesma forma que eu cheguei, não teve muito sentido na minha vida. Então, eu preciso ser aquela pessoa que vou transformar e vou incomodar, mas passando a empatia para o outro. Né? Mais ou menos isso que eu acho que assim, é o nosso testemunho que vai
contar muito, e eu vejo isso muito na minha dimensão de sala de aula, das minhas convivências na vida profissional, como que o outro ele começa a ver de uma forma diferente a partir da minha ação enquanto cristão, enquanto católico, enquanto membro da família vicentina, né? Porque nós, enquanto católicos, no nosso batismo, rei, sacerdote, profeta. Então, se a gente entende essa dimensão e coloca essa dimensão na nossa vida, nós temos uma força muito grande de transformação. E esse é o chamado que eu faço aí para as pessoas que nos escutam e que nos acompanham na nossa caminhada diária. O professor Cleiton, né? Ele disse aí para a gente dessa empatia dos nossos funcionários, desses colaboradores nossos. E assim, e corre na veia, não tem jeito. A gente se apaixona pela causa. E aí todos os nossos colaboradores, eles também são chamados a ter isso na veia, esse amor, esse olhar. Imagina ali quantos e quantos idosos, nós mais de 30 mil idosos sendo beneficiados em nossos lares de idosos. Quantos e quantos idosos que são beneficiados? E aí esses colaboradores têm esse olhar. E aí o que nós incentivamos, tanto entre os membros da sociedade, quanto também entre os nossos colaboradores? De manter um contato de amizade, de respeito, unidade, compreensão, amorosidade, zelo, afeição com todos os pobres, independente se seja na casa lá onde nós visitamos, no barraco, que seja na rua, como a sociedade tem feito vários trabalhos, né? A Ada já colocou aí a questão de Juiz de Fora, que tem chamado a atenção mesmo, até internacional, desse trabalho com os moradores em situação de rua, mas essa afeição, independente do local que eles estejam. O que nós precisamos? Atender às necessidades materiais, sociais, espirituais. O que nós queremos é ajudar a todos eles a ter uma vida digna e feliz. É isso que nós buscamos nesse atendimento da São Vicente de Paulo e da família vicentina. O Christian, e a juventude vicentina aqui da região de Belo Horizonte, aí englobando da família vicentina, não só da sociedade, também tem feito um trabalho, né, não ainda tão avançado, mas com a população de rua. Então, já é um trabalho que a gente está caminhando e tem desenvolvido várias ações junto à população de rua em Belo Horizonte, a juventude da família vicentina toda, não só da SSPP, mas da família. E a juventude agora, elas têm se reinventado também. Apresentado aí semanalmente desafios para os jovens para trabalhar, não só com as famílias que nós socorremos, mas com os próprios vicentinos mais idosos. Então, de fazer uma ligação, de falar, olha, preciso pagar uma conta, coloco à disposição. São desafios, o trabalho da juventude no Brasil é muito forte, né? Nós temos aí a nossa coordenadora lá em Brasília, Denise, nacional, mas temos vários jovens no Brasil inteiro e que têm se dedicado, sendo criativos, de forma muito concreta, para a gente passar esse tempo em que estamos vivendo. E a Ada tocou num ponto aí, Christian, que tem me incomodado muito. Eu não sou de Belo Horizonte, até brinco que eu sou da roça, né, lá do sul de Minas, mas, por conta até do mandato e do trabalho aqui na Assembleia, vim para Belo Horizonte e estou a semana toda aqui praticamente. E do pouco tempo que eu estou aqui, tem me incomodado muito o grande número de moradores de rua que tem crescido assustadoramente, e vejo que é, de fato, um desafio para toda a igreja, um desafio para o poder público e passa a ser um desafio também para a sociedade de São Vicente de Paulo. E trazer essa experiência da juventude é um alento para nós, porque são pessoas que precisam mesmo desse cuidado, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Dinaldo Nascimento, parabéns pela excelente explanação. Sou vicentino há 36 anos. A Sociedade São Vicente de Paulo foi meu berço de formação quando iniciei. Sou apaixonado pelo executivo de vida de São Vicente. Um abraço para vocês dois, para a Ada e para o Christian. Lana Carla Melo Lopes. Tenho uma enorme vontade de sentar e conversar com a Ada e com o Christian. Lana, depois então vamos combinar esse encontro aí.
por tamanho conhecimento, carisma que possuem, pela maneira que falam da Sociedade de São Vicente de Paulo, com paixão, nos inspira a sempre mais, e vocês fazem muito bem isso. A Juliane, realmente admirável esse trabalho, parabéns a todos os vicentinos. Sou de Poços de Caldas, do sul de Minas, deve estar bem frio lá hoje. Aqui a Sociedade de São Vicente de Paulo é muito forte, faz um trabalho muito bonito, como é muito forte também da minha cidade. Vou falar até mais forte que Poços de Caldas, viu, Ju? Varginha, a sociedade é tradicionalíssima e tem um trabalho fenomenal, não só com o Lar São Vicente, mas as diversas conferências que existem lá na minha cidade. O Dinaldo ainda aqui, ADA, Sociedade de São Vicente de Paulo, uma escola de caridade e exemplo para nós, por onde nós passamos. Nós tivemos uma transmissão do Facebook por conta dessas questões de algoritmos, e aí está sendo transmitido pelo YouTube, o pessoal migrou para lá. Quem perdeu um pouquinho vai ficar gravado no nosso canal, inclusive quero convidá-los, você que não se inscreveu, a se inscrever aí no canal, está lá como o professor Cleiton Sirley está informando aqui, que no YouTube nenhum minuto, né? No YouTube o tempo todo, e aí a gente já informou, o pessoal foi para lá. Também aqui, várias mensagens, mais gente da academia, viu, Ada? Mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, eu tô lendo aqui na outra tela, são mensagens do WhatsApp, pessoal da academia dizendo que admira o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo. Onde? E eu fui diplomada essa semana na academia, né? O seminário terminou, o de líderes católicos. Eu recebi meus certificados, estou assim feliz demais. Essa semana foi a de receber o certificado. E nós vamos depois aí, Christian, a Ada pode falar, ajudar a difundir essas formações da Academia Latino-Americana de Líderes Católicos também na Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem toda essa questão do envolvimento com a prática da caridade. Eu já estou convidando alguns para o seminário de bioética. Muito bem. Vai ser um seminário fantástico. Depois tem um seminário para as mulheres. Já estou pré-inscrita. Inclusive até na história da Sociedade de São Vicente, foi muito interessante como que as mulheres elas foram entrando aos poucos, não é? Porque... Quer falar um pouquinho, Cris? Exatamente, porque, na verdade, a sociedade ficou muito tempo só para os homens, né? Era só homens que participavam. E eu vou falar que, quando abriu para as mulheres, foi um ganho. Hoje, elas estão em maioria. Aqui no Brasil, as mulheres estão em maioria em relação aos homens. Então, foi realmente assim um achado ter aberto aí a sociedade para as mulheres, né? Aí é um exemplo de líder mulher, que foi a primeira mulher realmente presidente do Conselho Nacional do Brasil. Também foi a primeira coordenadora nacional da juventude, né? Primeira mulher, abrindo aí as portas, sendo aí de fato um exemplo de líder mulher vicentina católica. Então, eu não posso perder o diplomado do protagonismo feminino, né? Então, estou lá. Perfeito. Quero que vocês falassem sobre um outro projeto também, que faz parte aí dos diversos projetos da Sociedade São Vicente de Paulo, e também como que as pessoas podem ajudar. Tem até uma pergunta aqui. Cadê o Paulo? O Paulo, muito preocupado com a situação dos lares de idosos, e a gente tem também recebido constantemente aqui diversas partilhas, porque os lares vivem da ajuda das pessoas, da boa vontade, muitas vezes também ligado aí às prefeituras, mas nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de quarentena, a gente não tem nem como ir lá para ajudar, e até tem essas restrições sanitárias. O Paulo Martins, desculpa, perguntando se as coletas que são arrecadadas, elas chegam nos asilos, e aí
o que eu quero perguntar aqui é sobre a questão do projeto Rede de Afeto. Para vocês falarem um pouquinho sobre esse projeto e também as pessoas perguntando aqui como ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo, como fazer com que a ajuda chegue nas conferências. Portanto, eu vou só falar da ajuda, depois o Christian fala do Rede de Caridade e eu volto para o Rede de Afeto. Pode ser assim? Pode. Hoje mesmo, a pessoa que é subscritora da conferência que eu participo, ela veio na minha casa e trouxe a contribuição dela, mesmo não estando tendo reunião da conferência presencial, né? Nossa conferência está suspensa desde o início da pandemia, mas a pessoa não deixou de contribuir. No mês de março, no mês de abril, mês de maio e agora em junho já trouxe a contribuição, porque ela sabe que a gente está desenvolvendo o trabalho com as famílias. Então, para quem tem interesse em colaborar e que não tem disponibilidade de participar de uma reunião de conferência, ele pode procurar um membro da conferência, né, quem pertence à Sociedade São Vicente de Paulo, e se tornar um subscritor, que é o termo que a gente fala das pessoas, ou uma pessoa que vai doar, né, realizar um donativo esporádico ou contínuo para uma determinada conferência ou uma determinada obra. Aí agora o Cristian fala do Rede de Caridade, depois eu volto com o Rede de Afeto. O Cristian, fala também um pouco dos departamentos. Eu acho que é importante você aproveitar esse momento e falar dos 6 departamentos que a gente tem bem estruturados. Tá bom. Então, vou falar primeiro da questão da ajuda às nossas obras, dos nossos lares. Nós fizemos uma campanha através do Rede de Caridade, ssvp.com.br. Lá tem todas as instruções como você pode ajudar os nossos lares de idosos, que nós temos hoje em torno de 600 lares, só no Brasil, 600 lares. E nós estamos conseguindo contribuições para os lares, são pequenas, mas têm de grande valor. Então, o que nós precisamos, de fato, é essas contribuições, para que possam chegar. Só para vocês terem uma ideia, já está em torno de R$500 mil que nós distribuímos para as nossas obras. Mas imagine que são 600 obras, então chega pouco. Então, a gente precisa de mais doações. É só entrar www.rededecaridadeSSVP.com.br. Então, nós estamos unindo a campanha nesse projeto para que possamos ajudar os nossos lares, principalmente aqueles que estão com maior dificuldade. Às vezes não tem uma parceria com o governo, com o Estado, com prefeituras. Com esse olhar, temos todas elas catalogadas e aí nós estamos, então, transferindo recursos para que possam comprar EPIs e, às vezes, tem lares até faltando alimentos. Então, a gente busca recursos de uma unidade para outra, para você fazendo essa doação, ela vai chegar em alguns dos nossos lares, sim. Então, do Rede de Afeto, a Ada pediu para comentar dos nossos departamentos. Então, nós temos diversos departamentos, a ECAFO, olha, com a formação. Então, esses cursos aí, eles podem ser também colocados, né, como complemento ao que nós temos aí de ciclo básico, de base das nossas formações, a ECAFO. Temos as conferências de crianças e adolescentes, as CCAs, que é um trabalho de crianças. Elas participam de uma conferência, a gente chama de uma conferência, fazem visitam um idoso. Então, a CCAs, que é o trabalho com as crianças, dentro da juventude, Comissão Nacional de Jovens, comissões de jovens. Então, nós temos mesmo, como eu disse anteriormente, toda uma estrutura aí de jovens, crianças, adolescentes, adultos. Então, as comissões de jovens, que vai incrementando o papel de continuar, dar continuidade, né, à Sociedade São Vicente de Paulo. Temos o Departamento de Comunicação, também bem estruturados, tem o nosso site, tem o Rede de Caridade, nós temos impressos, o Departamento de Comunicação tem também ficado muito atento com essas questões de o que tem saído de notícia. Às vezes sai uma notícia falsa, até mesmo em termos de pandemia, saiu de um lar que um idoso tinha falecido e tinha sido Covid, e não era. Então, as pessoas se afastaram do lar. Então, nós buscamos. Então, o departamento de comunicação tem atuado bastante nesses tempos de pandemia. Temos um departamento de normas, orientações, que nos ajuda aí, né?
aquilo que a gente tem como obrigação, como orientar para melhor estruturar, que é o nosso DENOR. E também nós temos hoje o departamento missionário. Até você falou o nome aí do Heitor Amorim, ele é um dos missionários aí que colabora bastante de forma nacional. E o departamento missionário ele também de fortalecimento da sociedade de São Vicente de Paulo. Onde ela está um pouco conhecida, nós vamos lá e atuamos, fundamos conferências, renovamos as conferências. Então, junto com o trabalho de crianças e adolescentes, formação, nós temos o departamento missionário que ele vem contribuir. Por que tudo isso? Porque nós queremos cada vez mais atender os pobres e cada vez mais estarmos com bases sólidas para melhor atender os pobres. E aí, pensando nisso, vou passar a bola agora para a Ana. Nós temos criado vários projetos nesses tempos que temos vivido, exatamente esse olhar. E aí, esse olhar, criamos então agora o Rede de Afeto, e a Ada vai contar um pouquinho para nós desse projeto tão lindo que é o Rede de Afeto. Então, o Rede de Afeto, ele nasceu, né, e nós vamos oficialmente lançá-lo no sábado, uma live que vai acontecer no Facebook do Conselho Nacional do Brasil, às 17 horas, no sábado, dia 6, a partir de uma live que aconteceu no sul do Brasil, onde uma psicóloga percebeu a necessidade da dificuldade que os confrades e consórcios estão enfrentando frente à situação da pandemia, de ficar isolado, né, vivendo distanciamento social, longe das conferências, longe do trabalho da visita às famílias assistidas. E no início da pandemia, eu já vinha conversando com o Christian, fui conversando com outros psicólogos também, e a partir da escuta, então, dessa psicóloga, dessa consórcia, nós conseguimos reunir um grupo de 5 psicólogos, que somos membros da Sociedade de São Vicente de Paulo. Estamos apresentando esse projeto agora, Rede de Afeto, para acolher todos os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo e todos os colaboradores das nossas obras, das nossas unidades, dos nossos conselhos, que podem estar passando por algum sofrimento dentro da saúde mental, né? Porque a pandemia ela vem e ela traz para a gente uma certa desestruturação. E se a pessoa não está dando conta de atravessar esse momento, ela pode precisar de alguém para poder escutá-lo, para poder dialogar e trocar algumas palavras. Então, o projeto Rede de Afeto, ele chega com esse cuidado. Nós vamos cuidar internamente dos membros da sociedade, dos nossos colaboradores, para depois a gente estar mais fortalecido para ir de encontro com as pessoas que nós temos a oportunidade de desenvolver o trabalho. Então, é um cuidado interno que a gente está criando agora essa rede de afeto para fortalecer enquanto membro, enquanto confrades e consórcios, para depois a gente conseguir ir de encontro do outro melhor. Né? A gente sabe que a pandemia ela pode trazer diversas alterações e cada um de nós ele vai atravessar a pandemia de uma forma. Não tem como eu falar, Cleito, levanta, tem uma vida agitada, toma seu café, vai para o gabinete, ou despacha aí da sua casa, faz isso. Se você fala comigo, Ada, a pandemia ela me paralisa, né? Eu estou sentindo paralisado. Então, cada um de nós ele vai ter uma resposta e a gente não tem um padrão para dizer, cada pessoa tem que funcionar desse jeito. E aí o Rede de Afeto é para quê? Para a gente poder conseguir acolher e escutar o outro. A comissão de jovens, ela vai telefonar para os confrades, para os consórcios, para dizer, olha, confrade, consórcio, eu estou aqui com você, nós estamos juntos, vamos fazer uma oração. A conferência de criança e adolescente vai escrever cartinhas e a gente vai mandar para as pessoas, nós vamos ter endereços diferentes, então uma conferência de criança e adolescente lá de Castanhal vai mandar uma carta que vai chegar em Maringá, por exemplo, no Paraná. A de Belo Horizonte vai chegar uma carta lá no interior do Rio de Janeiro e a gente vai fazer esse trabalho de cuidado e resgatar mesmo a nossa origem. Frederico Ozanam foi um homem que escreveu muita carta, né? São Vicente de Paulo também ele gostava demais de escrever e o Rede de Afeto também ele vem incentivar as pessoas a cuidar do outro, a mostrar a presença através dessa escrita, né? Dessa carta, desse cuidado, desse telefonema, dessa troca que nós estamos tendo aqui agora, né? Então, assim, reunir um grupo de pessoas e a gente vai conversar. Esse domingo mesmo agora,
eu fui convidada próximo domingo, né? Fui convidada por uma paróquia aqui de Belo Horizonte para dialogar com os pais dos alunos, das crianças que estão na catequese, né? Os pais estão apresentando dificuldade, eles estão sentindo muito pesado para eles essa rotina, atravessar a pandemia. E aí a catequista, uma aluna minha da faculdade, que também pertence à paróquia e tudo, e é uma paróquia vicentina, ela falou, Ada, seria interessante que você pudesse dialogar com eles, uma conversa, um bate-papo, né? E a gente vai abrir uma sala de encontro com esses pais das crianças que estão fazendo a catequese como uma forma de acolher, né? Então, isso também é um trabalho que o Rede de Afeto está oferecendo, e estamos muito felizes. Nós somos um grupo, hoje o projeto foi distribuído para os presidentes de conselhos metropolitanos, então eles receberam o projeto em mãos, receberam uma carta de apresentação, e um dos membros do Conselho Nacional, ele me mandou uma mensagem agora há pouco, antes da nossa live, ele falando, Ada, a minha cunhada, ela é psiquiatra, eu fiquei sabendo do projeto, já entrei em contato com ela e ela vai disponibilizar também um suporte para as pessoas que precisarem de um atendimento de um psiquiatra. Olha que coisa linda, né? Então, assim, um entendendo o outro. De repente, a pessoa está falando, eu estou comendo compulsivamente, né? Mais do que deveria alimentar nesse momento. Quem sabe a gente consegue um nutricionista e vai dialogar com aquela pessoa e fazer um plano de alimentação, e por aí vai. Então, o Rede de Afeto, ele está pensando nesse cuidado que nós precisamos ter internamente para a gente conseguir ter força para encontrar o outro quando a gente sair para fazer o trabalho de fato. O Rede de Afeto, ele vem pensando no presente e no futuro, porque precisamos que as pessoas estejam bem hoje, estejam bem no futuro, para que elas continuem atendendo os pobres. Então, assim, a Afeto está pensando no hoje e no amanhã. Então, abraçamos aí de coração, né, projeto tão lindo que a Ada acabou de comentar. Até sobre isso, o Ginaldo está comentando aqui. Ada, o projeto Rede de Afeto vai ajudar muito os nossos irmãos vicentinos, pois temos muitos confrades que entram em dificuldade emocional por conta do momento que nós estamos vivendo. O Cássio Valério Soares está relatando aqui, entrou para a Sociedade São Vicente de Paulo aos 15 anos e hoje está com 39 anos de vida, não sabe o que seria da vida dele sem a Sociedade São Vicente de Paulo. O Cássio, que é confrade lá da cidade de Corinto. Um abraço para todo o pessoal aí de Corinto, de Curvelo, de toda a região. Eu assim, sou suspeito de falar, porque sou apaixonado pelo trabalho da Sociedade São Vicente. Eu fui professor de doutrina social da igreja num seminário, e tantos projetos, tantos relatos, a gente vê exatamente como que a doutrina social ela se faz presente no trabalho e como que o evangelho também ele se torna algo palpável. Sobretudo, me vinha ao coração talvez a passagem mais clássica, que é a base da doutrina social da igreja, que é a passagem do bom samaritano. E é muito interessante, até para que os católicos que estão nos assistindo, de outros movimentos, estão sentindo nesse momento falta das celebrações, e acho que todo mundo está sentindo, mas eu vejo que com muita responsabilidade os nossos bispos, os nossos padres estão entendendo o momento que nós estamos vivendo, estão seguindo todas as orientações dos especialistas, etc. Mas vamos lembrar que o Evangelho diz que tanto o sacerdote quanto o levita e todos aqueles que estavam indo para o templo, porque Jesus faz questão de deixar claro na passagem que aqueles estavam indo para o templo, porque eles estavam ou saindo de Jerusalém ou entrando em Jerusalém. Mas não adiantou nada ir para o templo, porque foram para o templo, fizeram as suas orações, ou estavam indo para o templo para orar, mas não conseguiram perceber que ali, na beira do caminho, tinha um irmão, tinha um próximo que precisava de afeto, de acolhida,
que precisava, vou repetir a palavra, que eu acho que é uma palavra muito útil para esses tempos, de empatia. Então, você que está sentindo falta da celebração, talvez a maior celebração que você possa fazer nesse momento é exatamente acolher esse próximo que na sua cidade está tão próximo de você, e a celebração se materializa também nessa ajuda, nesse apoio, nessa acolhida, tirando um pouco do seu bolso para ajudar, por exemplo, as obras vicentinas e tantas obras que a Igreja Católica possui nesse momento. Nós já passamos de 1h30 de live, o tempo passa rápido quando a conversa é boa. Eu queria, então, tanto a Ada quanto o Christian, que pudessem se despedir com um recado final para todos aqueles que estão nos acompanhando. É muita gente, né? Muita gente. Depois é que a gente vai perceber quantas pessoas que participam. Algumas entram, saem, depois outras vão assistir depois, inclusive se quiserem depois divulgar dentro da sociedade, que eu acho que nós tivemos uma aula hoje aqui para todos os confrades, consórcias, mas eu queria aqui dizer o seguinte, que essa live ela já valeu a pena só por conta desse jovem aqui, o Juan, que disse que quer se tornar um vicentino. Só esse relato já valeu a pena esse tempo que nós disponibilizamos aqui. E quero, mais uma vez, convidar o pessoal. Se inscrevam no nosso canal. A gente precisa de pessoas inscritas no canal, porque a gente tem algumas vantagens aí quando nós temos mais de 1.000 inscritos. E nós estamos com essa meta de chegar aos 1.000 inscritos. Perdão. Ada, Christian, quem vai fazer a despedida primeiramente? O que eu faço, Ada? Eu, Christian. Primeiro eu vou fazer aqui um coração para o Juan. O Juan, ele é meu irmão. Ah, é? E há quanto tempo que um coração para o Juan? Então por isso que ele falou assim, esse é meu irmão. Eu não tinha entendido aqui o grau de irmandade, entendeu? Porque, de fato, assim, uma alegria imensa saber aí pelas redes, né, por essa live, interessado aí na Sociedade de São Vicente de Paulo, participando da live, escutando um pouquinho desse trabalho. Meu coraçãozinho para você, viu? Ele está longe, está lá em Paracatu, trabalhando em Paracatu. Quantos anos tem o Juan? Ele tem 36. 36. Irmão mais novo. 33. Então, vou fazer a minha despedida. Quero agradecer, professor Cleito, pelo convite, a todos que nos acompanharam. Eu quero finalizar dizendo, conferências vicentinas, elas se reúnem uma vez por semana, né? Agora nós temos reuniões suspensas, as pessoas têm se reunido virtualmente ou com as reuniões realmente suspensas, mas elas se reúnem. Os vicentinos visitam semanalmente os pobres em seus domicílios, seja em casa, asilos, lares de idosos, nas creches, leva o conforto espiritual e material. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela pode viver o evangelho na prática. O que fizer ao menor de meus irmãos, que o fizestes. Venha fazer parte dessa grande rede de caridade. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Meu grande... Eu também quero agradecer ao Cleiton por este belíssimo encontro, né? Saio daqui fortalecida, porque cada vez que eu falo da família vicentina, falo da Sociedade São Vicente de Paulo, eu reafirmo para mim o carisma e meu compromisso com a caminhada vicentina. Agradecer aos nossos internautas que nos acompanham, e aí, por exemplo, a gente pode ter 1.000 pessoas conectadas, mas junto com as 1.000, às vezes 3.000
no total, porque um conecta junto com o outro. Então, agradecer a todas as pessoas que manifestaram interesse em se tornar vicentino. Se a pessoa, por acaso, nesse momento, não tiver disponibilidade, né, para ingressar numa conferência, quando a gente retomar as atividades, mas ele pode ser um colaborador, ele pode vir a participar conosco, então ele pode caminhar conosco. E dizer que, a partir do momento que eu conheci a Sociedade São Vicente de Paulo, eu consegui entender que pertencer à família vicentina, à Sociedade São Vicente de Paulo, a uma conferência, isso passa a ser um estilo de vida. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês possam, primeiro, conhecer, né? Então, o Cleito aí, como professor de história, ele vai reafirmar isso, tanto que é importante a gente conhecer. Se vocês que nos escutaram hoje, né, nos ouviram nesta noite, ficarem interessados em conhecer São Vicente, Frederico Ozanam, Beato Frederico Ozanam, Santa Luísa de Marilac, Irmã Rosalie Randi, conheçam a história. E aí vão conhecer as nossas origens e, a partir desse momento, vocês vão encantar, porque o caminho é sem volta. Né? Então, que vocês sejam muito bem-vindos e que possam, juntos, desenvolver esse trabalho e, independente de estar conosco, estarem conosco na Sociedade de São Vicente de Paulo ou não, mas que a pessoa entenda a dimensão dessa prática da caridade, que a gente possa passar perto do outro e ser esse instrumento para que o outro tenha condição de dizer para ele dessa dor existencial que muitas vezes ele está sentindo uma necessidade, mas se a gente tem o ouvido aberto e o coração e o olho para poder enxergar o que ele está passando, ele vai se sentir confortável com a nossa presença. Né? Então, que vocês se sintam chamados a essa transformação como ser humano, né? E eu vejo muito isso, assim, esse chamado nosso para essa esperança. Eu preciso ser essa luz que o outro, quando me encontra, ele vai se sentir confortável da minha presença e vai querer estar do meu lado, e eu querer estar do lado do outro, então a gente vai conseguir. E o meu trabalho final lá na academia, né, no seminário de liderança de líderes católicos latino-americanos, o título dele foi Entrelaçando Vidas. Né? Eu vou começar um trabalho de entrelaçamento das pessoas, e a partir de um contato que eu fizer de cuidar de 3 pessoas, essas 3 vão passar a cuidar de mais 3 e de mais 3, de forma que a gente vai criar uma rede de cuidado. Né? Esse foi meu trabalho final, então que a gente possa viver efetivamente a simpatia com o outro. Gratidão por tudo e que a gente tenha uma boa noite. Obrigada. Aqui, o Christian, o Juan já tem lugar até para ser acolhido aqui, viu? A Alana Carla está dizendo aqui, Juan, vem para a conferência Santa Dulce dos Pobres aqui de Paracatu. Então já tem onde ficar. Um abraço a todo o pessoal de Paracatu. Paracatu é uma das cidades que nós elencamos como uma das cidades prioritárias aí para nós em Minas Gerais. Um abraço para o Arley, que está lá, a todo o pessoal de Paracatu. Eu queria convidar todo mundo aqui no sábado, às 17 horas, nós vamos ter uma live com o Dan, a Viviane e o Matheus. O tema é musicalidade, fé na superação do autismo. Inclusive, o Matheus é um menino autista que está participando daquele concurso de músicas católicas que foi aberto pelo padre Marcelo Rossi. E ele está nas oitavas de final já. É um menino que superou um grau de autismo, hoje está em outro patamar, é um testemunho de vida fantástico. Então, quero convidar todos a participarem conosco, sábado, 17 horas. Está aqui do meu lado, depois eu vou passar o contato para vocês puxarem a orelha dele. O Irley, que é um vicentino adormecido. Não, a gente fala, né, não existe ex-vicentino. Uma vez vicentino, sempre vicentino. Mas tem um adormecido aqui que está precisando tomar um choque para voltar a fazer as visitas, que ele há muito tempo não faz. De Betim, depois foi para Boa Esperança. Aí, aproveitando aí que o Juan agora vai fazer parte da sociedade, o Irley também tem que voltar. Não sei, não tenho palavras para agradecer esse momento. A Ada já conhecia, um grande prazer, Christian, te conhecer. Mas o mais importante que eu acho é da gente perceber não só
são pessoas que exercem uma liderança na Sociedade de São Vicente de Paulo, mas em ver no olhar, em ver na docilidade das palavras e, acima de tudo, no amor que falam pelo trabalho, como eu consegui perceber Jesus em vocês, nesse tempo que nós estivemos aqui. No testemunho de vida, no testemunho de entrega, no testemunho de doação. Então, vocês, um pouco mais de 1h30, não só foram testemunhos do trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, mas expressaram Jesus para tantas pessoas que participaram conosco e que precisam, nesse momento, de terem o seu coração impelidos por esperança, por caridade. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas a certeza de que essa crise vai passar, nós sairemos dela muito maiores e muito melhores. Mas a certeza também de que, dentro dessa crise, nós vamos precisar muito da Sociedade de São Vicente de Paulo. E que a Sociedade de São Vicente de Paulo vai precisar de mais confrades e mais somem ao trabalho. E esse trabalho, que é um trabalho que, de fato, provoca na nossa sociedade a construção do reino de Deus. Eu me lembrava, eu queria encerrar, lá em Varginha, todo mundo conhece o trabalho que a minha família há muito tempo faz com os pobres. E eu cresci ouvindo uma história do meu pai. Meu pai, ele dizia que o grande Dom Helder Câmara, uma vez numa procissão de Corpus Christi, ele estava carregando o Santíssimo Sacramento e, de repente, ele olha do lado, tinha um mendigo caído, um morador de rua estava caído. E aí ele chegou próximo daquele mendigo e aí ele se colocou em uma situação diferente de todas as situações que ele viveu na sua história de sacerdote. Porque ele olhava para o Santíssimo Sacramento e olhava para aquele mendigo. E ele não sabia se ele adorava Jesus que estava no Santíssimo Sacramento ou se ele adorava Jesus que estava no olhar daquele pobre, no olhar daquele mendigo. Que nós tenhamos essa sensibilidade, queridos e queridas que nos acompanham, de perceber que Jesus, ele está presente nesses mais pobres, nesses menos favorecidos da nossa sociedade e que precisarão tanto de nós, da nossa empatia, da nossa sensibilidade, mas, acima de tudo, desse espírito de fraternidade e solidariedade que esses tempos de pandemia têm criado em nós. Queridos irmãos, consócia e confrade, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família, lhes dê força, saúde, para seguirem nessa luta, porque a sociedade precisa muito dessa liderança, muito dessa presença carismática, dessa presença de docilidade que vocês passam nas palavras e no olhar. Essa live vai ficar gravada e tenho certeza que ela servirá de inspiração para muitas pessoas que ainda a assistirão. Vamos terminar rezando juntos uma Ave Maria? Pedindo a intercessão. Irlei, pega ali para mim, por favor, a imagem da Virgem de Guadalupe. Amém. Das graças. Eu falo assim, a igreja, Nossa Senhora das Graças, aí, Virgem de Guadalupe aqui, mas eu falo que a Igreja da América Latina, ela tem 2 grandes acontecimentos na sua história. O primeiro acontecimento está aqui, quando Nossa Senhora se apresenta com o rosto latino-americano a um nativo chamado Juan Diego, hoje San Juan Diego. E o segundo grande acontecimento, a eleição de um Papa latino-americano chamado Francisco. E eu digo sempre, nós estamos em tempos de crise, mas nós estamos também em tempos de Francisco, que tem sido para nós uma inspiração para toda a igreja. Sob a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Ave Maria,
Maria, cheia de cheia de graça, graça, o o Senhor é bendita convosco. sois vós entre as Entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto fruto do vosso do vosso ventre. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por nós, por nós, pecadores, pecadores, agora 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 e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. Frederico Ozanam, Rogai por Obrigado nós. por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja louvado. Abraço para todos. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.